Se você está começando a investir no mercado de criptomoedas e quer começar a investir principalmente no mercado de futuros, né, de derivativos, nesse vídeo eu vou dar para vocês 5 regras de ouro sobre gestão de risco, tá? Como que você vai gerenciar o risco dos seus ativos para evitar que você perca dinheiro, né? Deixe de fazer parte dos 90% dos investidores que só perdem dinheiro nesse mercado de trading, né, de criptomoedas, e faça parte do seleto grupo dos 10% que realmente tiram dinheiro desse mercado, e todos eles seguem essas 5 regras de ouro que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá? Então, se você está começando nesse mercado, já opera ou quer melhorar os seus resultados, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar demais. Fala galera, beleza? Alexandre Viveiros aqui, sejam muito bem-vindos ao canal Crypto News, e como eu disse para vocês, nesse vídeo eu vou trazer 5 regras de ouro, tá? Eu vou dar dicas super valiosas que muita gente venderia, inclusive vendem, né, aqui na internet, e eu vou dar esse conteúdo totalmente de graça para vocês, principalmente para você que está começando nesse mercado das criptomoedas e quer começar também a operar no mercado de derivativos, né? No mercado futuro de criptomoeda, seja em Bitcoin, seja em Ethereum, ou seja qual for o ativo, tá? Essas regras vão valer para qualquer um desses ativos, e eu tenho certeza que se você seguir todas elas, você vai melhorar e muito os seus resultados com muito mais consistência do que você está tendo hoje, beleza? Então, antes de mais nada, se vocês gostam, né, desse tipo de conteúdo, de projetos novos, lançamentos, dicas, né, sobre o mundo das criptomoedas, já não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? E já logo de cara, já mostro para vocês a plataforma que eu particularmente utilizo para negociação do mercado futuro, tá? De derivativos. É uma plataforma que eu acho muito simples e que tem acesso a diversas ferramentas. Eu vou mostrar aqui algumas daqui para vocês, que é a Coinex, tá? Então, se você não tem conta ainda nessa corretora, que é a Coinex, já de cara eu já vou deixar o link aqui na descrição e o QR Code também aqui na tela para você abrir sua conta agora. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É sem dúvida nenhuma uma das melhores corretoras de criptomoeda para negociação, não só de mercado futuro, mas aqui você vai encontrar muitas outras criptomoedas, altcoins, meme coins de diversos segmentos do mercado cripto, beleza? Mas sem mais enrolação, como eu disse para vocês, eu vou mostrar aqui o checklist para vocês, tá? O caminho das pedras realmente para você melhorar demais a sua consistência nesse mercado de investimento, né? De trading de criptomoedas, tá? Então eu criei até um arquivo aqui que eu vou mostrar para vocês, e aqui são de cara os 3 pilares do trade de sucesso, ou do trader, né, de sucesso, que seria aí o investidor. A primeira delas, estratégia, tá? Não invista em nenhum ativo, né? Não coloque dinheiro em nenhum ativo, e isso vale para qualquer mercado, tá? Não só para o mercado de criptomoedas, mas para qualquer tipo de investimento que você faça. Você precisa ter uma estratégia, você precisa entender o contexto, seja daquele projeto, daquele segmento. Então a estratégia é essencial para você ter sucesso, né? Para você ter uma consistência em qualquer tipo de investimento, beleza? O segundo deles é uma coisa que pouca gente dá valor, mas que é de extrema importância e que faz, inclusive, com que boa parte desses 90%, né, que só perdem dinheiro no mercado de criptomoedas, sejam parte justamente dessa estatística negativa, que é o psicológico, tá? O psicológico do investidor é tão importante quanto a estratégia e também a gestão de risco, tá? Porque se o investidor não tem psicológico, não sabe a hora certa de entrar, não sabe a hora certa de sair, principalmente não sabe a hora certa de parar, né, de aceitar o lucro ou aceitar o prejuízo, isso com certeza absoluta, no médio e longo prazo, vai fazer com que esse investidor não tenha sucesso nos seus investimentos, tá? Na sua carteira de investimento,
sem dúvida, esse investidor em algum momento vai quebrar todo o seu capital, beleza? E o terceiro pilar, que é, né, o pilar de todos os investimentos, de todo tipo de investimento, que é a gestão de risco, né? Eu até coloquei aqui como o mais importante, que é exatamente, tá? É aquela questão de você não colocar, eu vou detalhar um pouco mais para frente aqui, o como, né, você vai detalhar isso, mas é aquela questão de você não colocar todos os ovos, né? Todos os ovos na mesma cesta. Você precisa diversificar seus investimentos, diversificar suas estratégias e para isso você precisa também, obviamente, ter conhecimento, tá? Estudar sobre o mercado que você está entrando. Não é só apertar o botão aqui para cima, para baixo de compra e vende e você achar que vai dar certo, tá? Porque não é sorte. Realmente, se você não tiver consciência, né, do contexto que você está entrando, de investimento, de mercado, né, que você está entrando, tenha certeza que você não vai ter sucesso. Então você precisa entender exatamente o que você está fazendo nesse mercado, tá? Então estude para isso, para ter também a melhoria dessa gestão de risco, beleza? Então agora aqui a gente já entra com as 5 regras de ouro, tá? Que eu disse aqui para vocês que eu vou falar, que muita gente inclusive até vende esse tipo de conteúdo que eu vou passar para vocês nesse vídeo, tá? E a regra número 1 é nunca arrisque mais do que você pode perder. Eu até coloquei aqui, né? Defina uma porcentagem aí de 1% a 2% do seu capital por operação. Tá? Como que funciona? Por exemplo, você quer começar a investir no mercado futuro, né? Eu deixei até aberto aqui o mercado, né? A página aqui de negociação de mercado futuro de Bitcoin, né? Com o par de USDT, por exemplo. E você tem, por exemplo, $100, $1.000 para investir nesse mercado. Você não vai colocar todo esse capital, 100% desse capital, em uma operação apenas, tá? Você fez uma análise ali de gráfico e tudo mais, você acredita dentro da sua estratégia que o preço vai subir ou vai descer, obviamente você não vai colocar todas as suas fichas naquela entrada, porque obviamente a gente está falando de um mercado de altíssima volatilidade e de renda variável, tá? Não é garantido, nenhuma operação nesse mercado é garantida. Então é aquilo, assim como sua análise, sua estratégia pode estar correta, pode se concretizar, pode também acontecer uma notícia, alguma coisa em qualquer lugar do mundo que pode mudar tudo, tá? Por isso é importante que você tenha primeiro essa gestão de risco de porcentagem, tá? Por isso que eu coloquei aqui de 1 a 2% do seu capital, tá? Vamos supor que você tem ali $100 por operação, você vai colocar $1, $2, até $5, vai, para não comprometer o seu capital total, obviamente, caso dê algo errado na sua análise, na sua estratégia, tá? Caso dê alguma coisa errado, né, fez uma entrada que não teve sucesso, né, você perdeu aquela entrada, não tem problema, você só perdeu 1%, 2% do seu capital. Na próxima, você vai continuar tendo ainda um capital muito robusto para continuar na sua análise, tá? Então, não coloque todo o seu investimento, obviamente, em uma entrada apenas, tá? Segunda regra que eu deixei aqui também, muito importante, que muita gente acaba ignorando, tá? Use o stop loss, tá? Inclusive o stop loss, eu fiz até uma entrada aqui simbólica para mostrar para vocês de Bitcoin, e essa aqui é a minha entrada, tá? E esse stop loss, o take profit, né? Você define exatamente aqui, ó, no caso da Coinex, tá? A plataforma que eu utilizo. Você desce aqui na sua entrada e aqui embaixo você define o stop loss e o take profit. O que é isso, tá? O que são essas nomenclaturas? O take profit é quando você define o preço-alvo, né? Que você pretende atingir nesse ativo. Por exemplo, eu entrei com venda do Bitcoin e eu, por exemplo, aqui tá 85 mil. Eu posso ter um alvo de venda, claro que dentro de uma análise, de uma estratégia, eu posso ter um alvo de venda quando o Bitcoin atingir, por exemplo, um valor de 84 mil, de 83 mil. Nesse caso, como eu entrei com venda do Bitcoin, quanto mais ela cair, maior será o meu lucro, tá? Então eu posso definir isso daqui, né? Por exemplo, colocar aqui 84 mil, 83 mil e automaticamente, tá? Quando eu definir esse take profit, se esse preço alcançar esse alvo meu de lucro, ela vai encerrar a operação e vai pagar o meu lucro normalmente, sem que eu tenha que ficar em cima da operação
o tempo todo, tá? E o stop loss é a mesma coisa, só que para o prejuízo, tá? Aqui você define o valor, né, o prejuízo máximo que você está disposto a correr dentro dessa operação. Então aqui é a mesma coisa, eu coloquei com queda, se o preço subir muito, eu posso definir um valor, ó, se bater aqui, eu não quero perder mais do que isso, tá? Então é de extrema importância que você sempre utilize o stop loss. E até eu coloquei aqui o fixo ou trailing, né? Porque são dois tipos de stop loss que existem, tá? O fixo é quando você define um preço específico e o trailing normalmente é utilizado para o lucro, né? Quando você já está em lucro na operação, você pode definir um trailing onde ele vai proteger o seu lucro à medida que o preço vai subindo, tá? Então, se ele subir muito, o trailing vai acompanhando o stop, né? A sua perda vai subindo acima do seu lucro, fazendo com que mesmo que o preço caia bastante, você ainda tenha uma garantia de lucro aí mesmo que mínima, tá? Então configurem, nunca esqueçam de configurar o stop loss, todas essas ferramentas aí que estão disponíveis aqui, bem simples, né? Como eu mostrei aqui para vocês na Coinex, beleza? Regra número 3, evitem alavancagem excessiva, tá? Eu fiz até uma conta aqui para vocês entenderem, e aqui é um assunto bem polêmico, né? Muita gente que começa nesse mercado de derivativo, de mercado futuro, fica pensando, nossa, eu vou entrar com 100x, com 50x, com 20x, mas não entende exatamente como que funciona essa alavancagem, né? Como funciona essa multiplicação. E basicamente, tá? De maneira bem simples, eu deixei até uma conta aqui. Normalmente, tá? Se você quer começar com um risco mais reduzido, eu recomendo para você na faixa aqui de 3x a 2x, tá? Como que funciona? Só para vocês terem uma ideia, dentro do valor, né, da volatilidade real do gráfico, tá? Por exemplo, aqui o Bitcoin, nesse momento, nas últimas 24 horas, o Bitcoin subiu 1,76%, tá? Nas últimas 24 horas. Isso quer dizer, se você entrar com uma alavancagem de 3x, tá? Seria aqui 1,76 vezes 3, alavancado por 3, seria equivalente, tá, a uma volatilidade de 5,28%, e isso tanto para positivo quanto para negativo, tá? Então, se o gráfico andar, por exemplo, vamos arredondar aqui, 10%, tá? Claro que é uma movimentação muito grande, tá? Se o preço cair 10%, por exemplo, se você tiver alavancado em 3x, você vai perder 30%, tá? Então, esse número de x vai ser sempre multiplicando o valor da volatilidade real, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, em uma entrada de 3x, para você ser liquidado, tá? Para você perder todo o valor que você fez na sua entrada, perder 100%, né, do seu valor de entrada, ela precisa sofrer uma volatilidade de 33%, tá? Que aí multiplicado por 3, você vai ser liquidado, tá? Claro que para positivo também, tá? Se ela se valorizar 33%, você vai dobrar o seu capital, beleza? Em 5x, precisa de uma volatilidade de 20% para você ser liquidado, tá? 20% vezes 5 dá 100%, você perde todo o valor da sua entrada. A partir de 20x, a gente já está falando de uma liquidação que pode ser muito rápida, tá? De altíssimo risco, de alto risco, tá? Por exemplo, apenas 5% de volatilidade já é capaz de fazer você ser liquidado e perder simplesmente 100% da sua entrada, ou, obviamente, no melhor dos cenários, né, no lado positivo, você pode dobrar também a sua posição. E no caso da liquidação extremamente rápida, né, que é a alavancagem de 100x, 1% de volatilidade já seria suficiente para ser liquidado, tá? Se cair, por exemplo, você colocou um ativo que vai subir como compra e esse ativo desvalorizou apenas 1%, isso quer dizer que você vai perder 1 vezes 100, o que dá 100%, ou seja, você vai perder 100% de toda a entrada que você deu. Então, muito dificilmente, tá? Eu recomendo que você não utilize, né, a alavancagem de 100x, a menos que você tenha muita
experiência, né, nesse mercado, mas eu ouso dizer que nesse caso nem a experiência é capaz de prever uma volatilidade tão curto prazo, tá? Então, 100x eu costumo falar que é mais uma aposta do que uma análise realmente, do que uma estratégia de investimento, tá? É realmente uma aposta ali, é como se fosse uma roleta. Você tá colocando ali 50% de chance de você perder tudo ou 50% de chance de você dobrar o seu capital. Então 100x tenha em mente que é muito mais sorte, né? Muito mais roleta realmente, é como se fosse um cassino aí, falando aí o real para vocês, do que análise realmente, tá? Então, fiquem longe, tá? Se eu for para dar uma dica para vocês, fiquem longe desse tipo de alavancagem, né? Excessiva aí, acima de 20x, 100x, 50x, que isso daí é loucura nesse mercado de criptomoedas que a gente já sabe que é extremamente volátil, né? Um mercado normal já é volátil, imagina ele alavancado por 50 vezes, por 100 vezes, tá? Então, se você quer ter consistência nos seus ganhos, fique longe realmente dessas alavancagens excessivas, beleza? Regra número 4, que também é muito importante, pouca gente entende, né? Pouca gente fala sobre isso aqui no YouTube, que é definir a margem que você vai utilizar, tá? Quando você entra aqui, você já vê aqui, ó, negociação de futuros, margem, tá? Então aqui método de posição, método de margem, que são duas, tá? É a margem isolada e a margem cruzada. E qual que é a diferença, tá? Existe pouquíssima informação sobre isso aqui no mercado, no YouTube, né, de informação e tudo mais. Como que funciona? Isolada é quando você coloca, por exemplo, eu fiz uma entrada aqui de 10 dólares, tá? Para mostrar aqui para vocês. Desses 10 dólares, o máximo que eu posso perder do meu capital são exatamente esses 10 dólares, tá? Então até tá dando aqui um lucrinho de 5 centavos. Então, na margem isolada, o máximo que eu posso perder nessa entrada são 10 dólares, tá? Então deu tudo errado, caiu exatamente o que não podia acontecer, aconteceu. Eu só vou perder exatamente o que eu defini aqui, tá? Então se a gente seguiu aquela outra dica lá de não colocar todo o capital em uma única entrada, né? Colocar apenas uma pequena quantidade, uma pequena porcentagem, isso não vai ser problema, tá? Então na margem isolada, já de cara, eu já deixo a dica para vocês. Utilizem sempre a margem isolada. Por quê? Como que funciona a margem cruzada, tá? Pouca gente fala sobre isso. Margem cruzada é o seguinte, nesse exemplo aqui dessa entrada que eu dei de 10 dólares, vamos supor que eu tenha 1.000 dólares na minha carteira e eu fiz uma entrada de apenas 10 dólares, tá? E essa operação tá extremamente negativa, tá? Deu tudo contra, deu tudo errado nessa operação. O que que vai acontecer? Como tá na margem cruzada, quando você coloca na margem cruzada, você autoriza a corretora a continuar utilizando a sua carteira, tá? Que no caso aqui seria 1.000 dólares, vai? Eu fiz uma entrada de 10 dólares, mas eu autorizei a corretora a continuar utilizando os fundos que eu tenho na minha carteira. Então, no caso da margem cruzada, você pode perder mais do que o valor da entrada, tá? Se você tem 10 dólares de entrada em 1.000 dólares de carteira, na margem cruzada você pode literalmente perder os 1.000 dólares em apenas uma entrada, tá? Você pode perder literalmente mais de 100% do seu valor de entrada. Então também, já outra dica que eu deixo para vocês, não entrem na margem cruzada, tá? Sempre operem na margem isolada para você ter o maior controle possível sobre o seu capital, sobre os seus investimentos, beleza? E a última dica, que também é extremamente importante, tá? Extremamente importante, principalmente para quem tá acostumado a tirar dinheiro desse mercado, tá? Até para analisar os seus resultados, mantenha um diário de operações, tá? Anotem aí, cria uma planilha no Excel, faz qualquer coisa que te ajude, né? Ou até mesmo pega um caderno, escreve na mão, cria um diário de operação, faz os registros de entrada, de saída das operações, tá? Quando você entrou, ó, entrei no Bitcoin tal dia, no preço tal, e sair com lucro X, com lucro Y, ou no prejuízo X, prejuízo Y, e marca os resultados, tá? Isso daqui vai ser muito importante para no final da semana, no final da quinzena, no final do mês, você conseguir ter um panorama geral de como que está sendo o seu resultado
não só naquele dia, tá? Porque a gente sabe, quem opera realmente no mercado todos os dias, sabe que você vai ter um dia de ganho, vai ter um dia de perda, vai ter um dia que você vai ganhar bastante, vai ter um dia que você vai perder bastante. E aí o que importa, na verdade, não são esses dias isoladamente, mas sim no médio e longo prazo, tá? Na semana, no fim da semana, qual foi seu resultado? No fim de 15 dias, no fim de 30, 60 dias, qual foi seu resultado? É aí que você vai conseguir ter realmente essa visão, esse panorama, se você tá conseguindo seguir sua estratégia e se você tá fazendo não só as análises, mas também a sua gestão de risco da maneira correta, tá? E sempre volte, tá? Sempre que você ficar na dúvida, sempre que os resultados que você for cruzando não estiverem do jeito que você quer, não estiverem positivos, né, da maneira que você quer, sempre busque esses 3 pilares aqui que eu falei lá no começo, que são estratégia muito bem definida para cada entrada, psicológico, né, muito forte, não queira se vingar, né, se você perder uma entrada, não queira entrar de novo para se vingar, aceita que você perdeu, aceita também quando você ganha, então é isso. E a terceira, como eu disse, sempre a gestão de risco, tá? Então sempre nesses 3 pilares e seguindo essas 5 regras aí que eu falo, né, que eu tô falando aqui para vocês como as 5 regras de ouro, tá? Inclusive aqui na CoinEx tem uma plataforma também de negociação simulada, tá? Se vocês abrirem aqui a própria página, vai ter aqui futuros, negociação simulada, tá? Então eles disponibilizam um valor simbólico, né? Um valor aqui que não é real, obviamente, mas onde você consegue testar estratégias, tá? Fazer entradas, fazer saídas com a movimentação real do gráfico. E isso é muito interessante até para você ganhar experiência nesse mercado e também confiança, tá? Então utilize a negociação que é o Demo Trading, né? Negociação simulada. E outra dica que eu deixo para vocês também que não querem, né, estudar, ficar tudo mais, tem a opção também dentro de futuros do Copy Trading, onde você pode simplesmente copiar os movimentos dos melhores traders cadastrados na plataforma da CoinEx, tá? Então aqui a gente vê, por exemplo, nos 30 dias esse cara teve mais de 70%, 30%, 29%, e você pode seguir automaticamente cada passo desses, né, que são traders já profissionais, já experientes, e ter aí, obviamente, seus resultados. Claro que isso tem uma comissão, né? Cada um dos traders tem uma taxa de ganho sobre os lucros, mas é aquilo, você não está tendo trabalho nenhum e principalmente você já está seguindo os passos aí de traders que são experientes e que muito provavelmente, né, 100% de certeza quase, que eles seguem todos esses pilares que eu falei para vocês aqui e essas 5 regras de ouro para ter sucesso nesse mercado, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês e como eu disse, se você não tem conta ainda na CoinEx, que é uma das principais corretoras já de criptomoedas, que inclusive é parceira aqui do canal, eu vou deixar o link aqui na descrição também, o QR Code aqui na tela, já cria sua conta agora, participa aí, já cria sua conta também, faz aqui o Demo Trading, né? Participa da negociação simulada, começa a praticar, que eu tenho certeza que seguindo passo a passo tudo que eu falei nesse vídeo, vocês vão melhorar e muito os seus resultados de negociação em criptomoeda, beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês e esse é o canal Crypto News, tá? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de projetos novos, lançamentos, tudo relacionado ao mundo das criptomoedas, já não esquece de deixar o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos, tá? Lembrando que quase todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, então se você procura conteúdo de qualidade nesse segmento, você tá no lugar certo, beleza? Então é isso, canal Crypto News, espero que estejam gostando, espero ver vocês aqui nos próximos vídeos e valeu!